E finalmente, né? O famoso cheque. Opa, galera, eu não sei se eu tava gravando, a contagem começou agora, mas eu tava falando que nossa 7ª aula do curso de xadrez, né? Eba, começou. Vamos falar do tão esperado checkmate, né? Bom, você começou agora e não sabe, gostou das regras do xadrez, né? Gostou da lógica que eu mostrei? Você sabe o movimento das peças? Entendeu o que eu falei? Mas e aí? Eu não sei dar checkmate quando eu fico melhor na posição, tenho mais peças que o meu adversário, mas não sei dar checkmate. Então nessa aula você vai aprender a dar checkmate com as duas torres, com a dama, e se não esgotar muito, eu vou tentar ser rápido, com uma torre só. Então imaginemos a seguinte posição com as duas torres, galera. Primeiro, para dar checkmate com as duas torres, você tem que ter por objetivo levar o rei para algum canto do tabuleiro, que no nosso caso vai ser este canto aqui, a linha 1 da seta verde. Para isso, basta que eu use uma das torres para não deixar o rei subir para cima. O rei vai para perto da minha torre, buscando atacá-la, certo? Então eu vou usar a minha outra torre para dar cheque na quarta linha, que é a linha que o rei está, já que esta torre bloqueia a quinta linha, certo? Então eu vou planejar levar-me essa minha torre em amarelo para a quarta linha. O rei preto ataca a torre branca. Bom, toda vez que o rei tentar atacar a torre, você leva ela para o outro lado do tabuleiro, mantendo ela exercendo a função que ela está exercendo, que é simplesmente bloquear a quinta linha para o rei não subir. Correto? Lembrando, qual é o meu próximo objetivo com brancas? Levar esta torre para a quarta linha, para dar cheque e o rei descer. Esta torre em vermelho não dá cheque, porque ela se encarrega em cobrir a quinta linha. Já disse isso umas 3 vezes, só para fixar bem. Então vai ser sempre assim daqui para frente. A torre que se encarrega de não deixar o rei subir, não é a torre que vai dar cheque. É a outra torre que não está se encarregando de nada. Bom, então como o nosso objetivo é fazer com que a torre de A8 dê cheque em A4, certo? O rei preto se aproxima de A4. Então basta que eu espere um pouco, faça um movimento, porque o rei preto vai ter que se afastar de A4. Repare que ele está bem próximo de A4, mas ele vai ter que se afastar. Agora sim a torre branca dá cheque. O rei preto desce, é obrigado a descer, atacando a torre branca. E como eu disse, quando o rei preto se aproxima, basta que a gente afaste a torre branca para o outro lado do tabuleiro, certo? Agora a torre que ocupa a função de não deixar o rei subir é esta, correto? O rei não sobe para a quarta linha. E a torre que não está fazendo nada é a torre em vermelho. Agora o rei preto vai tentar se aproximar das torres novamente. A torre que não está fazendo nada dá o cheque. O rei desce se aproximando das torres. Agora esta torre impede o rei de subir e esta torre não faz nada. Bom, a torre dá cheque, o rei tenta se aproximar das torres e a torre dá checkmate. Vocês perceberam que é como se fosse um movimento de passos
como se as duas torres brancas fossem dois pés de uma pessoa andando. Então, elas vão se intercalando, dando passos. Ou seja, só funciona se você deixar as duas torres uma em diagonal em relação à outra. Correto? Se elas ficarem assim, não funciona. Porque elas vão descer intercaladamente. Correto? Então, vamos agora ver checkmate com a dama. Bom, para se executar o checkmate com a dama, basta que a gente vá aproximando a dama em relação ao rei. Gente, aqui eu estou tratando como se você já conhecesse todas as regras do jogo de xadrez. Eu estou ensinando você a evoluir no jogo, mas a gente trata como se você já tivesse buscado na internet as regras do jogo. Todavia, eu vou abrir uma exceção e vou explicar uma regra para vocês ao longo deste exemplo aqui, porque pode haver a possibilidade de você ter lido em algum lugar essa regra e ter se esquecido, que é ocasiões de empate, né? Então vamos lá. Você apenas encurrala o rei preto com a dama. Repare que eu jogo dama aqui, eu encurralo o rei preto em uma diagonal e em uma reta. Correto? O rei preto é obrigado a se afastar. Dama branca joga. Encurrala o rei preto em uma diagonal e uma reta. Lembrando que aqui eu estou novamente com o objetivo de levar o rei para este canto do tabuleiro em vermelho. Mas se o rei chegar em qualquer outro canto, como esta coluna A, também serve para mim. Certo? Então, o rei vai se movimentar. Opa, ele desceu. Agora eu posso jogar a dama aqui, novamente, bloqueando uma diagonal e uma reta em relação ao rei. O rei se afasta. A mesma coisa. O rei se afasta. A mesma coisa. O rei desce. Deu para entender, né, gente? Bom, se o rei chega no canto, ele já cumpre com o meu objetivo. Então, para dificultar, ele não vai para o canto. Dama se aproxima. Agora o rei é obrigado a chegar em um canto do tabuleiro. Certo? Pronto. Vamos, por exemplo, esse aqui. O rei está em um canto. E é isso que nós queríamos. Correto? Então basta que eu não deixe o rei subir. Correto? Basta que eu não deixe o rei subir. O rei já chegou no canto, eu não vou deixar ele subir para a linha B, marcada pela seta verde. Para fazer isso, basta eu jogar a dama na linha B. Pronto. Agora, meus queridos, o infeliz rei só tem essas 3 casas para andar. Repare bem. Não há nenhuma outra casa para a qual o rei possa andar, porque todas as casas em verde estão cercadas pela dama. Repare. Então basta que o rei preto fique perambulando até que o rei branco chegue e apoie a dama para um checkmate. Entenderam? Mas como eu disse, eu ia citar uma regra para vocês. Que regra era essa? Repare, galera, que quando o rei vai para o canto, se por acaso você jogar a dama em B3, você empata. Stalin ou Stalin. Empate. Correto? Por que empate, galera? Como assim empate? O rei não está em xeque por ninguém. E ele não pode se colocar em xeque.
Ou seja, se o rei andar para cá, ele se coloca em xeque. Se o rei andar para cá, ele se coloca em xeque. Se o rei andar para B1, também se coloca em xeque. E você não está dando xeque no rei. O nome disso é empate. O jogador não tem o que fazer. No jogo de damas, não, é diferente. Quando você faz o jogador perder os movimentos dele, você ganha. Mas no xadrez, se você deixar o jogador sem movimentos e não estiver dando cheque nele, isso é empate. Ou seja, se tivesse um peãozinho preto aqui, não seria empate, porque pretas poderiam andar com este peão preto. Ok? Então, galera, aprendemos a dar checkmate com a dama. E como essa videoaula já bateu os 11, com a dama e com as duas torres, né? Como já bateu os 11 minutos, eu vou ensinar a dar checkmate com uma torre só e talvez outros na aula que vem. Tá ok? Então você aprendeu a dar checkmate com as duas torres, aprendeu a dar checkmate com a dama e aprendeu uma situação de empate no xadrez. Então até breve. Valeu!